E vamos começando já essa edição do Jornal Tarobá, primeira edição, com informações aqui da fronteira, porque depois de quase um ano fechado, o vertedouro da Itaipu Binacional foi reaberto na madrugada de hoje. Essa reabertura deve trazer impactos, deve trazer alguns resultados aí no Rio Paraná, na parte que fica abaixo da Itaipu Binacional. E é por isso que eu chamo a participação da Juliane Cuiava, que está ao vivo com a gente, próximo ao Rio Paraná, e eu quero saber, Júlio, por que essa reabertura, de que forma vai influenciar, e eu quero saber também se essa abertura do vertedouro já representou num volume maior de água no Rio Paraná. Bom dia. Excelente dia para você, Jean. Um bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal Tarobá. Olha, eu vou começar falando sobre a abertura do vertedouro da usina de Itaipu. Essa decisão foi tomada depois de uma reunião do Conselho Maior ali da diretoria da Itaipu, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio. Há cerca de um mês, tanto o Paraguai quanto a Argentina já haviam pedido para que a usina de Itaipu liberasse água pelo vertedouro por conta dos impactos que a baixa no nível do Rio Paraná está causando tanto no Paraguai quanto na Argentina. A safra de grãos não estava podendo ser escoada, não estava podendo ser transportada pelo rio por conta da dificuldade de navegabilidade do rio, que estava causando prejuízos gigantes. A gente conversou durante a semana passada, inclusive com agricultores ali do Paraguai, que diziam que o prejuízo pode chegar a 50% na produção e a 70% no valor estimado aí de ganhos também por causa da baixa do valor dos grãos ali no Paraguai. E tudo isso, aliado ao não transporte, a não conseguir entregar no prazo, poderia gerar uma crise sem tamanho, sem precedentes nos países vizinhos. Olha, por isso a usina de Itaipu resolveu abrir então o vertedouro, e eu tenho aqui inclusive um número bastante expressivo. Durante 12 dias esse vertedouro da usina de Itaipu vai ficar aberto, liberando então 8.500 metros cúbicos de água aí diariamente. Então, durante 12 dias, essa operação deve estar em funcionamento. Tanto a usina de Itaipu quanto a Defesa Civil já fez o alerta para que as pessoas evitem ficar na margem dos rios, porque essa liberação de água pode causar aí um enchimento repentino no rio, o que pode causar risco, inclusive, à vida das pessoas. Então, a gente, inclusive, traz esse alerta aqui, que com a abertura do vertedouro, depois de quase um ano fechado, as pessoas precisam ficar atentas no momento em que estão aqui à beira do Rio Paraná. Agora, deixando de falar do vertedouro, já falando aqui sobre o Rio Paraná, onde eu estou nesse momento, eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui aonde que eu tô. Olha, para a gente ter uma ideia aonde está chegando a imagem da câmera ali, era onde apareciam as pedras. A gente vinha aqui quase que diariamente na semana passada, porque todos os dias a gente tinha uma informação nova para trazer em relação à seca, em relação às questões ligadas ao estado do Paraná e também dos países vizinhos, e a gente estava acostumado a ver um mar, se é que eu posso falar assim, de pedras aqui, né? Então ali, aonde está chegando a imagem, era onde já ainda apareciam as pedras. Agora a gente pode ver, inclusive, que o nível do rio já subiu. É claro que não subiu o suficiente ainda para ajudar na navegação, mas isso vai ser feito aos poucos. Vou mostrar aqui para vocês toda essa região aqui, olha. Toda essa região aqui, a gente conseguia andar por aqui, a gente conseguia caminhar, mostrava as pedras, a gente conseguia chegar ali naquela região mais clara, onde dá para ver inclusive a areia, e agora o rio já subiu um pouco sim, mas lembrando, vai subir muito mais. Agora eu vou pedir para a gente mostrar aqui a parte das pedras onde ainda está aparecendo. Toda essa parte aqui deve ser tomada de água, deve ser inundada nos próximos dias. Lembrando que são 12 dias em que esse vertedouro da usina de Itaipu vai permanecer aberto, então vai encher muito mais isso aqui ainda. Ó, a gente está vendo lá em cima é onde fica o nível normal do rio. Não deve ficar no nível normal porque está muito abaixo, chegou a 11 metros abaixo do considerado normal aqui o Rio Paraná, mas deve encher suficiente para ajudar na navegação.
tanto aqui no Paraná, que vai ajudar bastante os pescadores que dependem das pescas. A gente estava vendo, inclusive, que estavam faltando peixes aqui. A gente trouxe essa entrevista na semana passada e vai ajudar ainda mais os países vizinhos. O Paraguai, inclusive, é um país que depende muito disso. É um país pobre, é um país que precisa. E aí a usina binacional, claro, o próprio nome já diz, tem direção brasileira, tem direção paraguaia e agora, portanto, essa decisão que deve beneficiar Brasil, Paraguai e Argentina. Vou devolver aí para o estúdio, volto com vocês em Cascavel. Ok, muito obrigado, Dielene Cuiava, mostrando ao vivo esse baixo nível do Rio Paraná. É uma condição que afeta diretamente também a vida aquática nesses rios. A produção de peixes, por exemplo, deve sofrer uma interferência bastante grande, não é, Dani Wolff? Porque além do Rio Paraná, também tem o Rio Iguaçu, no norte do estado tem o Rio Ivaí, também tem o Rio Piquiri. São rios grandes que estão sofrendo com a falta de chuva. Isso mesmo, Luiz. E para ajudar a gente a falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Enéas Jung. Ele é engenheiro de pesca e está ao vivo conosco via Skype. Enéas, primeiro, boa tarde para você. Vamos falar da situação desses rios que acabamos de ver, a situação bastante complicada, Rio Iguaçu, Rio Paraná. A gente tem o norte do estado, como o Luiz mesmo disse. E o que isso acarreta, qual que é o reflexo disso, principalmente para quem sobrevive da pesca? Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Principalmente a questão do acesso vai mudar muito ali para o pescador, né? E a reprodução dos peixes poderia ser afetada na questão se fosse época de piracema, né? Mas como não é época de piracema, não vai ter grandes efeitos sobre a ictiofauna. A gente sabe que o Rio Paraná ele tem uma diversidade muito grande de peixes, aqui nativos do nosso estado, a exemplo da curvina, né? Esses peixes, eles vivem mais na profundidade ou mais na superfície da água, Enéas? Luiz, na verdade a curvina ela não é nativa, né? Mas é um peixe mais de fundo. É um ecossistema bastante complexo, assim, são várias espécies que vão viver em diferentes profundidades, né? E tem a variação da temperatura também, agora que a água está esfriando, o peixe geralmente ele busca onde é que é mais quente. E como é que então fica a reprodução desses peixes? Você acredita que nesse momento, apesar da possível baixa do nível do Rio Iguaçu, isso não vai afetar nesse momento a reprodução, é isso? Eu acredito que não, porque na época da piracema, né? Não é época reprodutiva do peixe. Tanto é que a pesca está liberada já, né? Sim. Mas a questão abaixo da jusante, da barragem, vai ajudar bastante porque vai dispersar os cardumes que eles estão vivendo de forma adensada. Então, com maior volume de água, esses peixes de menor porte vão conseguir se defender melhor dos grandes predadores. Enéas, e outra coisa, em relação então à navegabilidade, a gente acabou de mostrar então no ao vivo lá de Foz do Iguaçu, mostrando que o motivo dessa liberação das comportas na Itaipu é justamente para encher um pouco o Rio Paraná e facilitar a navegabilidade de barcos maiores que levam grãos. Agora, aqui no lago de Itaipu, na represa, com essa baixa do nível d'água, essas pequenas embarcações podem vir a ter algum tipo de dificuldade maior para conseguir passar ali, por exemplo, em Guaíra, que é uma área com muita pedra ali no leito desse rio? Com certeza. Vão ter problema de acesso e de locomoção mesmo, né? Dani, e Enéas, com relação, a gente tem aí os reflexos, a seca, você mesmo falou que por enquanto não interfere na questão da pesca. Você acredita que se a gente continuar nessa seca, não tivermos chuvas significativas, que é o que já alertam os sistemas de meteorologia, isso para frente pode trazer grandes prejuízos? Com certeza, vai trazer prejuízo tanto para a ictiofauna quanto financeiro também, né? Para as pessoas que vivem da pesca. Porque, como eu disse, como o peixe está mais adensado, as grandes espécies, por exemplo, pintado, dourado, que são peixes predadores, acabam consumindo a predação muito grande. Eles consomem muitos peixes de menor espécie que tem valor aí, principalmente para o pescador artesanal.
Ok, só para a gente encerrar, eu tenho mais uma perguntinha, Enéas, porque aqui a gente está falando então da pesca livre, né? O pessoal que vai de barco e faz a pesca ali no Rio Paraná e também no Lago de Itaipu. Agora também tem a situação porque em muitos pontos aqui dessa represa existem projetos de pesca, né? Que são tanques que são feitos, o pessoal que cria peixes mesmo ali aproveitando a riqueza natural do Lago de Itaipu. Com essa possível baixa, esses projetos de pesca também podem ser afetados de alguma forma ou não? Com certeza, esses peixes são criados principalmente em tanque e rede. Vai ter problema a questão da própria água para a sobrevivência do peixe e também da questão da contaminação da água por esses peixes, né? Então, o produtor ou a pessoa que pensa em fazer um projeto desse, eu aconselho que entre em contato com o Instituto de Água e Terra para ter melhor informação a respeito. Maravilha, Enéas. Instituto de Água e Terra, então, a dica aqui do Enéas Jung, que é engenheiro de pesca de Marechal Cândido Rondon. Enéas, muito obrigado pela sua participação, ok? Obrigado a vocês. Valeu. Abraço.